interleucinas, estimulando a expressão de moléculas de adesão. Ele vai estimular células endoteliais a expressarem as proteínas que desencadeiam a coagulação sanguínea nos pequenos vasos, nos vasos locais. Pode passar, Fabrício. E agora eu vou falar um pouco da diferença entre o TNF protetor e o TNF patológico, para vocês não ficarem um pouco perdidos. O TNF produzido durante a resposta imune inata, ou seja, a infecção, ele tem efeitos sistêmicos que podem contribuir para a defesa dos hospedeiros, e eles são os responsáveis por muitas das manifestações clínicas da infecção e da doença inflamatória. Ou seja, esse é o efeito protetor. Quando o nosso organismo está com uma infecção, ele vai agir. Já o TNF sistêmico, o que é? Quando está nessa infecção, o TNF sistêmico pode causar anormalidades patológicas se ele for produzido de forma descontrolada. Como que acontece? Se a gente consegue eliminar a infecção, o nosso sistema imune vai voltar para a homeostasia, ou seja, ele vai voltar para o equilíbrio dele, e isso vai ocorrer por causa dos mecanismos regulatórios. Então, se eliminou a infecção, o estímulo do TNF diminui e tudo vai voltar ao normal. Mas se a gente não consegue eliminar a infecção, o nosso sistema imune vai insistir, provocando, então, um aumento da quantidade de TNF. E, com isso, vai gerar um efeito patológico sistêmico, onde que aquele TNF que era protetor, ele passa a ser, ele de forma exacerbada, ele de forma descontrolada, ele passa a ser patológico. E, com isso, ele pode até levar o paciente a óbito, se não... Porque as meninas à frente vão falar as consequências, os efeitos dele. E, assim, nas infecções graves, o TNF, por ser produzido em grandes quantidades e causar algumas anormalidades sistêmicas e patológicas, Ai, tô nervosa. Se o estímulo para a produção dele não for muito forte, a quantidade dele pode ser tão grande que o paciente vai... Ai, calma. Pode ser levado a óbito. Não, isso. Se for produzido em grandes quantidades, não tiver esse controle, vai vir a ter algumas ações sistêmicas, que aí vai entrar o efeito patológico. E as ações sistêmicas, as meninas vão falar seguindo agora. Isso. Pode passar, Fabrício. Bom dia. Então, como a Ianca já falou, com a não eliminação total do patógeno, o organismo ele continua insistindo. Ele aumenta a quantidade de TNF, passando então a ter um efeito patológico sistêmico. Eu vou falar sobre 2 efeitos e a Letícia logo em seguida vai terminar de falar sobre alguns efeitos. O primeiro é a função cardíaca reduzida. O que acontece? O TNF ele inibe a contrabilidade miocárdica e o tônus do músculo liso vascular, resultando na redução da pressão sanguínea. E provoca também uma vasodilatação, chegando em um momento que o coração ele não consegue mais bombear o sangue para todo o organismo, ele perde sua capacidade. Então, o excesso de TNF, o que ele faz? Ele inibe a contração e reduz a pressão sanguínea do paciente para uma pressão bem baixa, chegando a 2, 4, dependendo, e então deixa o paciente bem ruim, próximo ao óbito. Outro efeito é a trombose intravascular. Passa para mim, por favor, Fabrício. Obrigada. O TNF, o que acontece? Ele causa trombose por causa do prejuízo da propriedade anticoagulante. Ele, na parte protetora, como as meninas falaram anteriormente, ele ativa a coagulação. Mas ele, em excesso, ativa muito e inibe o mecanismo que diminui o coágulo. Com isso, começa a formação de trombos dentro dos vasos. E com o aumento da permeabilidade vascular,
há uma facilidade do trombo de se desprender e atingir pequenos vasos, podendo assim, então, podendo causar falência múltipla de órgãos no paciente. Agora a Letícia ela vai continuar com os outros efeitos. Então, eu fiquei responsável por falar da resistência à insulina e como o TNF ele faz com que haja essa resistência à insulina, levando também a um quadro de hiperglicemia. Então, um dos efeitos desse TNF patológico é a capacidade dele, junto com outras citocinas, de contribuir para um quadro de hiperglicemia, que pode ser levado pela resistência à insulina. Mas tá, como isso acontece? Aí na figurinha, no fluxograma, a gente tem os adipócitos. Mas o que são os adipócitos? São células lá do tecido adiposo. Eles produzem com frequência citocinas que podem ser chamadas de adipocinas, porque são produzidas nos adipócitos. Esses adipócitos, eles são produzidos principalmente no tecido subcutâneo visceral. Ali, eles acumulados na região abdominal. Então, uma dessas adipocinas, o segundo quadrinho do fluxograma, é o fator de necrose tumoral, alfa, que também pode ser liberado por esses adipócitos. Em pessoas obesas, os adipócitos eles são hipertrofiados, eles têm um aumento, e com isso, eles liberam mais fator de necrose tumoral, o que tem um efeito mais prejudicial. Esse TNF que é produzido, ele causa um efeito de degradação, porque ele diminui a captação da glicose lá no músculo. Ele age no músculo e acaba por diminuir a captação da glicose. Ele faz isso porque ele interfere nos mecanismos da insulina, nos mecanismos de sinalização da insulina. O músculo acaba por não captar a glicose sanguínea, não armazená-la, e a glicose fica no sangue, causando, então, um quadro de hiperglicemia e de resistência à insulina, porque a insulina está ali, mas ela não consegue agir. A não utilização e captação leva ao acúmulo de sangue, à hiperglicemia. Isso tudo pode levar a um tipo de diabetes, a diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 2 pode vir a gerar uma disfunção endotelial. Por quê? Porque pode causar lesão do endotélio, porque gera um fluxo sanguíneo anormal, uma certa estase dentro do vaso, uma diminuição do movimento. Pode passar, Fabrício. Então, o choque séptico, a outra coisa da qual eu fiquei responsável de falar, ele se origina de uma resposta imune sistêmica à infecção microbiana. Mas o que pode levar a essa resposta imune sistêmica? O que pode levar, geralmente, a essa sepse são as bactérias gram-positivas. Elas são a causa mais comum de choque séptico. E isso tudo pela liberação do ácido lipoproteico, seguidas posteriormente das gram-negativas, que tem o lipopolissacarídeo, e dos fungos. A liberação dessas na corrente sanguínea levam a uma produção exacerbada de fator de necrose tumoral pelos mastócitos. Tem uma infecção. Os mastócitos liberam o fator de necrose tumoral alfa para lidar com essa infecção, para recrutar novos leucócitos, para recrutar mais leucócitos. Esse TNF-alfa leva, então, a um edema sistêmico. Por quê? Ali na segunda figura. Porque ele causa vasodilatação, justamente nesse recrutamento dos leucócitos, que as meninas falaram do TNF-alfa protetor. E isso tudo decorrente do aumento dessa permeabilidade vascular, que faz parte, então, da penúltima etapa do recrutamento dos leucócitos, a transmigração, aquela parte da diapedese. Passa mais líquido, passa mais leucócito, tudo isso vai acumulando no músculo. Aí na figura está a saída dos leucócitos, no caso dos neutrófilos e dos mastócitos, a saída deles do vaso, do líquido do vaso, acumulando nos tecidos, gerando um edema sistêmico. A saída desses líquidos da luz do vaso, então, ela gera uma neutropenia, uma diminuição desses neutrófilos no sangue, na luz do vaso, seguidos por neutrofilia. Tá, não tem neutrófilo no vaso, na corrente sanguínea, então são produzidos mais. TNF-alfa induz a liberação desses leucócitos lá na medula óssea, como as meninas disseram, e tudo isso pode levar a um colapso dos vasos. Tem uma diminuição do fluxo sanguíneo.
Posteriormente, ocorre a coagulação intravascular disseminada, que é o que trata no último quadrinho, decorrente do acúmulo das proteínas de coagulação e falha da fibrinólise. Então, essas proteínas de coagulação, elas são todas movimentadas para esses pequenos vasos, podendo gerar trombose e também falha da fibrinólise, que é um dos mecanismos, uma das coisas das quais o fator de necrose tumoral interfere. Essa coagulação intravascular disseminada, ela leva à falha dos órgãos vitais. Ela pode causar isquemia nos pequenos vasos, ela pode lesar os rins, pode provocar a falha do bombeamento sanguíneo, ela pode lesar o pulmão, pela falha, então, da perfusão sanguínea normal. Geralmente, o choque séptico mata 20% das vítimas. 20% das vítimas do choque séptico não conseguem ter o controle desse choque séptico, evoluindo para casos de óbito, para óbito. Mas como tratar? Como tentar resolver o choque séptico? Como prevenir os agravos? Fabrício, pode passar o slide? Como controlar o efeito patológico? Por meio de antibióticos, a gente tem que eliminar o agressor. Tem que eliminar a bactéria gram-positiva, a gram-negativa, o que seja, e tirar do sistema, tirar da corrente sanguínea. A terapia intensiva com insulina. Por quê? Para a hiperglicemia, diminuir os efeitos TNF-alfa quanto à hiperglicemia. A soroterapia, para manter constante o volume sanguíneo. E os corticosteroides, porque, por vezes, esse choque séptico, ele causa dano nos rins, ele também faz com que haja uma deficiência da suprarrenal na produção do cortisol. Então, quando administramos os corticosteroides, a gente tem a presença do corticoide e, assim, a inibição da cascata do ácido araquidônico. E a inflamação é cessada. Essas são uma das formas de controlar o choque séptico. É isso. Obrigada. Aqui as referências, o ABAS, né? Carvalho. Só para incrementar, tem dois diagnósticos que pode ser efeito, né, do TNF alfa patológico, que é a caquexia, que é como o TNF vai fazer a indução da apoptose em adipócitos, ele vai agir, se ele agir de uma forma sistêmica por muito tempo, como são nos adipócitos, né, no tecido adiposo, vai na gordura lá do corpo da pessoa. Então, vai causar uma magreza extrema na pessoa. Esse é um do diagnóstico. O diagnóstico também que pode ter é o desvio à esquerda, porque, como as minhas colegas falaram, uma das células efetivas é o neutrófilo. O neutrófilo é uma célula que ela morre muito fácil. Ela fagocita e morre. E sendo assim, o TNF vai estimular a medula óssea, né? Para liberar mais células, no caso, quando está numa inflamação bem, vamos dizer, sistêmica. Aí, como ele vai liberar mais células, no desespero do corpo, ele vai liberando mais células, vai liberando até que uma hora não vai dar tempo de maturar aqueles neutrófilos. Aí vai liberar os neutrófilos jovens, que aí vai se chamar de desvio à esquerda, que pode chamar também de neutrofilia. É só isso mesmo. Obrigada. Excelente, gente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa do grupo? Tranquilo? Espetacular, excelente. A apresentação de vocês, os slides de vocês, realmente, vocês, os dois grupos, assim, superaram todas as expectativas. Eu acredito que a turma esteja encantada com a apresentação de vocês. Inclusive, eu percebi aí pelo bate-papo que os colegas, à medida que vocês foram falando, eles conseguiram associar as doenças que a gente convive com elas. A Rosana comentou aí sobre o caso do Covid, por que os pacientes estão vindo a óbito, e hoje vocês já sabem, vocês como futuros, como quase enfermeiros, né, vocês já estão mais da metade do curso, hoje vocês já devem ter acompanhado aí
que o tratamento desses pacientes graves, ele está sendo feito com anticoagulante e com anti-inflamatório. Por quê? Justamente porque o problema está sendo o excesso de inflamação, o excesso de TNF, esse TNF sistêmico em excesso, tendo esse efeito patológico. E aí, gente, a gente não olha só para a COVID. Por que o paciente tomou anticoagulante? Porque a citocina induz a coagulação intravascular disseminada. Gente, olha, é exatamente o que os colegas falaram. Pensa, coagulação intravascular. Pensa formar um coágulo dentro do vaso sanguíneo. Gente, esse coágulo, ele desprende e vai para a circulação até que ele obstrui pequenos vasos, obstrui a irrigação de um órgão vital. E o paciente começa a ter falência, por exemplo, falência renal. Entendeu? Então, gente, é gravíssimo a questão do excesso de TNF. Vamos pegar uma outra situação bem do dia a dia de enfermeiro que trabalha em urgência e emergência. Chega um paciente com um processo infeccioso grave. Um paciente, por exemplo, com uma infecção bacteriana. Olha o depoimento da Gabriela, gente. Aí, olha só. Porque a obesidade já é um indutor de TNF. A obesidade já induz o TNF. E vocês já ouviram falar também, as meninas reforçaram na apresentação, que a obesidade gera diabetes tipo 2. E isso vocês escutam desde o início do curso de vocês. Os professores falam isso para vocês. Diabetes tipo 2, ela é adquirida. E a comorbidade, assim, uma coisa clássica que induz diabetes tipo 2 são hábitos de vida, inclusive a obesidade. Por quê? Porque o obeso induz mais TNF do que os outros. Meus sentimentos, Gabriela, muito triste esse depoimento seu, né? Mas assim, gente, isso é o papel por isso que é bom a gente estudar. Esse é o papel de vocês aqui, dia a dia, cada aula, aprendendo com cada professor. Cada professor aborda temas que vocês vão ver situações do dia a dia de vocês, no local de trabalho de vocês, e isso que vai fazer vocês serem enfermeiros capacitados e competentes. Porque a gente tem que entender a doença como um todo. Porque depois que a gente entende todo o funcionamento do corpo humano, depois que você entende esse processo de desregulação da resposta imunológica, vocês observam a importância de controlar a inflamação. Aí vocês alertam sempre, como vocês falam, até no tratamento. O que o corticoide faz? O corticoide ele é anti-inflamatório. O corticoide ele inibe a cascata do ácido araquidônico. O corticoide ele vai inibir a ação desregulada do TNF. Vamos pensar agora, voltando ao que eu estava falando, no caso de um paciente que entra numa emergência com uma infecção bacteriana. Vou pegar, então, vou dar um depoimento meu, aconteceu comigo. Olha o que aconteceu. Minha avó, ela começou com uma infecção urinária. Só que ela não, como se diz, como ela é idosa, né? E o tal do idoso vive com a caixinha de remédio. É o problema que a gente tem com a automedicação no Brasil. Então, quando ela começou a ter um mal-estar, o que ela fez? Ela começou a tomar um paracetamol, uma dipirona. Então, ela estava com dor no corpo, tomava a dipirona. E aí, com isso, mascarou a febre. E a febre é um sinal de inflamação ainda protetora, né? Por isso que quando o paciente está com febre, é um sinal de alerta. A febre começou a aumentar, tem que correr para o hospital, porque da febre para virar patológico, está perto. Os dois já é efeito sistêmico. E aí, só que aí minha avó tomou essa dipirona e mascarou esses sintomas e a gente não conseguiu observar nada. Até que teve um dia, ela só relatando que estava muito cansada, desanimada, né? E aí um dia minha mãe observou que ela estava ofegante, assim, já estava cansada. Aí minha mãe pegou e levou ela no hospital. Quando chegou lá no hospital, pressão baixíssima, fez a escuta, ela já estava com derramamento de líquido e foi descobrir, sabe o que era? Uma infecção de urina, uma infecção urinária. Olha o que aconteceu nesse caso.
Ela foi hospitalizada, foi para UTI, começou a ter comprometimento renal, tudo. Sobreviveu. Hoje ela está bem, ela está ótima. Porque fizeram o tratamento, entraram com antibiótico, corticoide, e aí ela melhorou. Mas a gente vê direitinho o TNF. O ciclo, né? Hã? O ciclo, né, professora? Sempre é o mesmo, Sempre é o mesmo parece. para todas as doenças, né? Então, por exemplo, ela teve infecção bacteriana. Teve infecção bacteriana, o sistema imunológico começa a ser ativado. Aí, o sintoma de dor, mal-estar e de febre já é um sintoma de que algo está acontecendo. Tudo bem, Sabrina. E aí, ela mascarou fazendo a automedicação. Quando chegou ao ponto dela ter sintomas, eram sintomas graves. Então, olha o que aconteceu. Ela chegou no hospital com baixo débito cardíaco, como os colegas, a Natiele comentou, falou perfeitamente para vocês, que o TNF diminui o débito cardíaco, diminui a contratividade do coração. Aí o coração ele já não vai bombear do jeito que precisa. O que acontece com a pressão do paciente? Abaixa. Gente, esse é o primeiro sinal de paciente que entra em coma, não é? E aí a pressão abaixa total. Outro problema, aí começa a ter o derramamento de líquido, então começa a ter derramamento de líquido pleural, derramamento de líquido na cavidade abdominal. Por quê? É tanto TNF, tem tanto aumento de permeabilidade vascular, que libera o líquido. Tanto que alguém falou, não lembro qual das meninas, que falou da questão do edema. Foi a Letícia. Então, é normal o paciente desse, ele tem baixa queda de pressão baixíssima, 4, 6, como os meninos colocaram. Edema, ele fica todo edemaciado, certo? O paciente, ele entra em colapso circulatório, porque o TNF, ele mexe com a circulação. E ele entra nesse colapso circulatório, ele fica com edema por causa do aumento dessa permeabilidade vascular. Vem a coagulação intravascular disseminada, porque o TNF, ele ativa a coagulação para fazer o reparo tecidual. Só que ele em excesso, forma coágulo em excesso, e ainda inibe a fibrinólise, ou seja, não destrói os coágulos que vão ser formados. E aí, esses coágulos vão sistêmico, obstruem, e é onde evolui para falência múltipla de órgãos. Se você não corre com esse paciente, se você não coloca ele na UTI, na emergência, e já não injeta um monte de medicamento nele, porque tem que usar um antibiótico para matar o agente agressor. Tem que usar um anti-inflamatório, um corticoide, para inibir esse processo inflamatório que está exacerbado. E, além disso, você tem que controlar os outros sintomas. Então, por exemplo, comprometimento renal, faz hemodiálise, está desidratado, faz a soroterapia, que foi o que os meninos colocaram aí para vocês no tratamento. Tá com a pressão muito baixa, usa uma epinefrina, alguma coisa para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a pressão desse paciente. Então, gente, a apresentação foi espetacular. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Aí, essa da caquexia também, né? A caquexia é quando o paciente fica pele e osso, tipo assim, aquele paciente defiando. Mas isso é quando já fica assim, ó, meses, anos. É o perfil de um paciente HIV positivo com AIDS, aquele paciente caquético, magrinho, só pele e osso, né? Mas isso professora, então o que acontece no HIV por ser caquético é o efeito do TNF? Exatamente, porque o nosso sistema imune tenta matar o vírus todos os dias, o sistema imune desse paciente tenta matar o vírus, só que não consegue. Só que desiste? Não desiste. Quanto mais tenta, pior fica. Isso é quando, mas na maioria das vezes, pacientes que já entram em caquexia, assim, com HIV, são aqueles que não tomam os coquetéis, né, que o HIV entra em fase aguda sempre, Exatamente. né? É paciente que não entra em tratamento. Uhum. Tá bom? Ai, gente, que coisas tristes. Ai, Aldaíra, meus pesos para você também. Nossa, a gente associa muita coisa, né? Isso é o TNF, gente. Então, assim, os dois grupos realmente foram espetaculares. Eu quero pedir autorização do grupo também para eu disponibilizar esse vídeo no meu canal do YouTube para as outras turmas. E, se possível, que vocês também me enviem o slide de vocês também por e-mail. Acho que hoje a gente aprendeu muito nessa aula, gente. Não aprendemos? Sim. Sim ou não? Sim.